professor Lincoln Sorpiri, estamos aqui para mais uma aula do nosso curso e o assunto hoje vai ser banco de dados. Como nós conversamos na aula anterior, eu já enviei todo o material para vocês, espero que todos tenham feito a leitura. Agora nós vamos fazer aquele bate-papo via chat, me mandem aqui o que vocês acharam do material. Vamos ver quem está online, eu preciso de todos vocês junto comigo. Ah, já está chegando aqui. Oi Marcela, que bom que você gostou do conteúdo. O Anderson também está aqui comigo, parabéns Anderson. O Gustavo, muito bom gente, parabéns. Olha, agora eu vou compartilhar a nossa tela e vocês vão acompanhar comigo todo o assunto referente a banco de dados, os conceitos, modelos relacionais e as aplicações utilizadas nos bancos de dados. Venha comigo. Vamos dar início à nossa aula de banco de dados. Banco de dados, os conceitos. Dado pode ser definido como a matéria-prima ou o elemento básico para a geração de informações. É um elemento básico para um banco de dados. Banco de dados é uma coleção de dados persistente, referentes a um tema específico. A função dessa coleção é atender às necessidades de informações de seus usuários, sendo elas a de uma simples consulta ou a de uma geração de informações ou conhecimento. O que é um banco de dados? Esse é o tipo de pergunta que parece desnecessária, pois o próprio nome revela a resposta. Um banco de dados é simplesmente um conjunto de dados. Sob esse ponto de vista, uma planilha com uma lista de clientes ou o caderno que o dono do mercadinho da esquina mantém para saber quem está devendo pode ser tratado como um banco de dados. Enfim, o que é o dado? Dado é qualquer tipo de informações que você pode inserir num sistema informatizado. O seu endereço, a placa do seu carro, o histórico de compras do cartão de crédito, a foto que você publicou recentemente nas redes sociais e até aquela estadia no hotel que você ficou nas suas últimas férias. Todas essas informações, elas viram dados. Um banco de dados relacional é um tipo de banco de dados que armazena e fornece acesso a pontos de dados relacionados entre si. Bancos de dados relacionais são baseados no modelo relacional, uma maneira intuitiva e direta de representar dados em tabelas. Em um banco de dados relacional, cada linha na tabela é um registro com uma ID exclusiva, chamada chave. As colunas da tabela contêm atributos dos dados e cada registro geralmente tem um valor para cada atributo, facilitando o estabelecimento das relações entre os pontos de dados. O modelo relacional simples, mais eficiente, é usado por organizações de todos os tipos e tamanhos para uma ampla variedade de necessidades de informações. Os bancos de dados relacionais são usados para rastrear inventários, processar transações de comércio eletrônico. O modelo relacional. Nos primeiros anos de bancos de dados, todos os aplicativos armazenavam dados em sua própria estrutura única. Quando os desenvolvedores queriam criar aplicativos para usar esses dados, precisavam conhecer muito a estrutura de dados específica para encontrar os dados que precisavam. Essas estruturas de dados eram ineficientes, difíceis de manter e difíceis de otimizar. Para oferecer um bom desempenho de aplicativos, o modelo de dados relacional foi projetado para resolver o problema de várias estruturas de dados arbitrárias. O modelo relacional forneceu uma maneira padrão de representar e consultar dados, que poderiam ser usados por qualquer aplicativo. Desde o início, os desenvolvedores reconheceram que a principal força do modelo de banco de dados relacional estava no uso de tabelas, que era uma maneira intuitiva, eficiente e flexível de armazenar e acessar as informações estruturadas. Com o tempo, outra força do modelo relacional surgiu, quando os desenvolvedores começaram a usar a linguagem de consulta estruturada SQL para criar e consultar dados em um banco de dados. Por muitos anos, o SQL tem sido amplamente utilizada como a linguagem para consultas de bancos de dados. Com base na álgebra relacional, a SQL fornece uma linguagem matemática internamente consistente que
facilita a melhoria do desempenho de todas as consultas ao banco de dados. Em comparação a outras abordagens, devem definir consultas individuais, gerenciar grandes quantidades de informações essenciais sobre o cliente e muito mais. Um banco de dados relacional pode ser considerado para qualquer necessidade de informações, na qual os pontos de dados se relacionam entre si e devem ser gerenciados de maneira segura e consistente com bases em regras. Aplicações de bancos de dados. As aplicações de bancos de dados podem ser classificadas em 3 categorias: orientadas a transações, suporte à decisão e para a internet. Aplicações orientadas a transações. A característica das aplicações orientadas a transações é a rigidez da especificação. No lado usuário, existe uma tela que deve ser preenchida para a obtenção de resultados bem definidos. São aplicativos para suporte a operações da empresa. As transações são pequenas e o tempo de resposta deve ser o menor possível para aumentar a produtividade do pessoal operacional. Aplicações suporte à decisão. O modelo de dados deve representar o negócio da empresa sem levar em conta os aspectos de performance do banco de dados. Os dados selecionados para carregar esses bancos de dados devem ser para atender aos Data Warehouse e Data Marts. Os usuários finais devem possuir conhecimento de como relacionar os dados de um dicionário de dados e o DBA deve estar familiarizado com os conceitos de Data Warehouse. Aplicações para a internet. Os requerimentos podem chegar através de vários protocolos e com vários tipos de dados para atender a qualquer cliente da internet. São transações complexas e de longa duração. O modelo deve suportar aplicações de vídeo, imagens, áudio, voz e formatos de dados HTML e documentos XML. Agora faremos a nossa avaliação utilizando o software educacional Kahoot. Acessem o link que está aí na sua tela e tenham uma boa prova. E com isso finalizamos a nossa aula de hoje sobre banco de dados. Espero que tenham gostado, resolvam as suas atividades em casa, tenham um ótimo final de semana e até a próxima!